Olá pessoal, sejam todos vocês uma grande benção em um nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na realidade, nós vamos falar aqui sobre a tentação, né? A tentação. Quando Eva foi tentada no jardim do Éden, ela não precisou ser forçada pela serpente. Automaticamente ela se deixou levar pelas palavras que a serpente falou, que ela, quando ela comesse daquela fruta, né, daquele fruto, ela ia ser, os olhos dela iriam se abrir e ela iria ver como Deus vê, ia ser como Deus, ver como Deus vê, né, conhecendo o bem e o mal. Só que, na realidade, a serpente lançou nos ouvidos e no entendimento da mulher uma coisa muito boa com relação ao entendimento que ela teria, né? Que ela teria poder, ela seria como Deus. A gente tem que tomar cuidado com o pecado, meu amigo e minha amiga, porque mesmo aquele que nasceu de Deus, nasceu da água e do Espírito Santo, não está na realidade excluído pelo diabo para que não seja tentado. E são esses mesmo que o diabo tenta o tempo todo, ou seja, todos os dias o diabo sempre inventa uma coisa para tentar, para tirar o homem de Deus ou a mulher de Deus da presença de Deus. Porque enquanto nós estamos na presença de Deus, sem pecado, fazendo tudo direitinho, nós estamos como aquela parte da Bíblia que fala que o tolo, a sensação dele estar bem, leva ele à perdição. E é a mesma coisa que aconteceu com Eva. A Eva, ela tinha a sensação de estar bem, né? Então, o que levou a ela à perdição foi ela ter ouvido a palavra da serpente, a voz da serpente, e ela dá ouvidos. Você pode ver que a serpente, ela não abriu a boca para falar, ela falou com a voz, ela soprou, e a Eva ouviu a voz da serpente e deu ouvido. Mas ela tinha, na realidade, uma saída. Ela podia pensar na mente, no subconsciente dela. Peraí, o Adão falou que o pai disse que quem comer dessa árvore certamente morrerá. Então, o pai disse para nós não comer. Então eu vou obedecer a palavra de quem? A palavra do pai, que é Deus. Ele disse para eu não fazer, então pode 1001 pessoas falar, pode vir 1001 regalias. Eu não tenho que tirar tipo assim, o meu entendimento da voz de Deus e colocar na voz do mundo, na voz dos outros, na voz daquele que se diz ser de Deus. Meu amigo e minha amiga, quando Deus fala com você, Ele fala exclusivamente com você. Você nasceu de Deus, você foi separado ou separada para Deus, para que Deus, Ele use você e tão somente você, né? Não é que você é melhor ou maior do que os outros, mas quando você dá ouvido só à voz de Deus, que é a palavra de Deus, o que está escrito no manual sagrado, e o Espírito Santo, ele fala no seu subconsciente, na sua mente, no seu coração. A voz do Espírito Santo não deixa dúvida. Então, não cabe a mim e nem a você decidir, mas o Pai Celestial. Eu quero aqui dizer, meu amigo e minha amiga, que você tem que tomar cuidado com as armadilhas do diabo que ele coloca. Ele pode usar até servos de Deus para tentar você com palavras, com atitudes, com pensamentos, que na realidade não foi Deus que mandou, né, você fazer, e você faz porque veio do homem de Deus, veio de um servo de Deus. Você fala, não, veio do servo de Deus, então eu vou fazer. Mas se você raciocina que na palavra de Deus está diferente, que a palavra de Deus não fala daquela maneira, então se você fazer, você está indo, mesmo você obedecendo a Ele, você está desobedecendo a voz de Deus. Por exemplo, vamos falar um parâmetro aqui que você vai entender. Por exemplo, na palavra de Deus está escrito: ide por todo o mundo e pregai o evangelho do reino de Deus a toda criatura. Quem crer e se batizar será salvo. Quem, porém, não crer será condenado, né? Jesus disse isso, mas aí vem um pastor ou um bispo e fala: não, você não precisa se batizar não. Para você ser salvo, basta você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e pronto. É só isso, né?
Então não precisa você se batizar, não precisa nada disso. Aí, se você dá ouvidos à voz dele, essa palavra, aí você está indo contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz para você ser batizado, porque senão você não será salvo. Então, se você não der ouvidos à palavra de Deus e der ouvido a que esse servo de Deus disse, mesmo ele estando mal, mesmo ele estando, né, você não pode julgar, nós não podemos julgar ninguém. Mas tipo assim, nós temos que observar, nós temos que, como o apóstolo Paulo falou, nós temos que ver, pesar os espíritos, pesar o espírito, se é o Espírito de Deus ou não. E se você é batizado com o Espírito Santo, meu amigo e minha amiga, você pode ter certeza que ele te dá o discernimento. O Espírito Santo não te deixa ser enganado de maneira alguma. Só se você querer, só se você deixar o seu coração falar mais alto, né? Então, não queira ser melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém, nem ter mais poder do que ninguém, porque o único poderoso e o único Senhor chama-se Jesus Cristo. O único Senhor nosso é o Senhor Jesus. E no céu só tem um Senhor, que é Jesus Cristo, né? Pessoal, fiquem todos vocês abençoados nos braços santos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, pessoal. Amém e graças a Deus.